114. Viver em outro mundo. Capítulo 755. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Havia uma longa distância entre a cidade demoníaca e a cidade Sol Nascente, então seria impossível para os demônios verem o que aconteceu na cidade Sol Nascente. Também foi por causa disso que Besmir foi incapaz de saber o que os demônios estavam fazendo, a não ser que ele enviasse batedores. Ele só conseguiu informação por causa de Zawai. Deve-se saber que Besmir realmente queria restringir os demônios. No entanto, ele era inferior a Zawai quando se trata de comandar as outras raças. Por causa disso, ele pensou que se não fosse por Zawai, seria impossível para a cidade trabalhar junto em repelir a raça demoníaca. Esse assunto pode ser visto na cidade Sol Nascente. Na cidade, os batedores mais adequados seriam os elfos. Entretanto, Besmir não tinha autoridade para comandar os elfos. Isso essencialmente significa que a cidade não tinha batedores para usar. Os elfos apenas aceitaram Besmir como seu comandante porque eles estavam dando face a Zawai. Entretanto, isso não significa que eles ouviriam. Mas desta vez, as ordens que Besmir enviou veio de Zawai. Os elfos podem não dar nenhuma face a Besmir, mas eles não podiam negligenciar Zawai. Zawai sempre foi justo ao tratar as outras raças. Se eles fossem punidos por Zawai, então não apenas suas raças ficariam sem fazer nada, eles poderiam até ser mais punidos. Por causa disso, os elfos imediatamente foram cuidar dos demônios batedores, e com uma vitória esmagadora. Embora eles fossem menores, eles ainda conseguiram eliminar o grupo de demônios. Mesmo se isso fosse uma conquista pequena, isso ainda foi um enorme impulso no moral das pessoas na cidade Sol Nascente. Vendo as ações dos elfos, Zawai não pode deixar de sentir deleite. Parece que sua decisão com os elfos foi correta. Mais importante, ele também ganhou um parâmetro sobre quão forte elfos do 9º nível poderiam ser. No futuro, eles seriam capazes de entender como utilizar os elfos em seu potencial total. Os demônios não sabiam sobre o que aconteceu com seus batedores, mas como Litsi disse, os demônios atingiram um estado de maestria completa quando se trata de gerenciar tropas. Se seus batedores não voltassem em algumas horas, significa que houve um acidente. Se não, os batedores seriam punidos se eles voltassem tarde. Por causa disso, quando os demônios descobriram que seus batedores não haviam retornado, eles imediatamente sabiam que algo aconteceu. Eles rapidamente enviaram um batalhão para procurar aqueles batedores, mas no final, eles foram incapazes de encontrar algo. Os demônios também entenderam que se nada fosse encontrado, então a única possibilidade era que eles haviam sido eliminados pelos humanos. Os demônios sabiam que não haveria nada deixado uma vez que os batedores fossem derrotados. Isso porque Zawai estava presente, e ele sempre transformou seus inimigos em mortos-vivos. Por causa desse conhecimento, os demônios decidiram enviar uma larga unidade para encontrar os batedores. E mesmo se um batalhão fosse enviado, eles ainda não ousaram se aproximar da cidade Sol Nascente. Estava claro que os demônios temiam Zawai. Eles não ousariam enfrentar ele antes que suas preparações estivessem completas. Zawai olhou para as ações dos demônios pelo monitor. Quando ele viu que eles não atacaram de imediato, ele não pôde deixar de suspirar em alívio. Desta vez, Zawai enviou os elfos porque primeiro, ele queria ver quão poderosos os elfos eram, e segundo, porque ele queria que os demônios o temessem ainda mais, certificando que eles hesitassem em fazer um movimento. Entretanto, essa situação tinha suas vantagens e desvantagens. Os demônios podem hesitar em fazer seu ataque, mas quando eles fizerem, então pode-se ter certeza de que os demônios estarão dando tudo de si. Naquele momento, mesmo se Zawai viesse pessoalmente, ele ainda seria incapaz de parar seu avanço. Mas o maior medo que Zawai tinha era o fato de que ele pode nem ser capaz de sair quando essa hora chegar. Embora os reforços da raça divina ainda precisassem chegar, haviam todos os tipos de sinais mostrando que eles estavam ao caminho. Os exércitos da raça divina estavam muito ocupados nas tendas militares todo esse tempo. Eles tinham limpado cada cidade no Império Radiante. Esse era um claro sinal que os reforços chegariam. Depois de ver a raça divina,
Zhao Ai suspirou. Ele realmente não conseguia entender por que a raça divina queria obter o continente Ark. O reino divino era um plano que estava a um nível acima do continente Ark. Corretamente falando, não havia nada no continente Ark que era digno de seu esforço. Mas eles ainda decidiram vir. Era porque a raça divina tinha um desejo inato de conquistar. Pode-se dizer que seria injustificado se alguém comparasse o pessoal no reino divino e no continente Ark. No reino divino, crianças nasciam como oitavo nível, se tornando nono nível unidade adulta, e nível Deus depois de alguma prática. Neste caso, por que eles olhariam para o continente Ark? Mesmo atingir o nono nível seria difícil para as pessoas no continente Ark. Contudo, Zhao Ai de repente mudou sua mente quando ele pensou na cavalaria pesada da raça divina. Eles pareciam não ser parte da raça divina. Cada unidade de cavaleiros da cavalaria pesada pareciam muito com homens selvagens. Era impossível para a raça divina ter aqueles tipos de pessoas entre eles. Isso só podia apontar para o fato de que as unidades de cavalaria pesada eram escravos da raça divina. Pode ser possível que Ironhammer e os outros estivessem inconscientes deste fato. Esse tipo de situação não era impossível. Ironhammer e os outros não estiveram no reino divino por dezenas de milhares de anos. Muitas coisas podem acontecer naqueles anos e era impossível saber sobre as ações da raça divina durante aquele tempo. Se aqueles soldados da cavalaria pesada realmente fossem escravos da raça divina, então Zhao Ai podia entender seus motivos. Eles queriam fazer no continente Arco o que eles fizeram com os soldados da cavalaria pesada. Para ser honesto, Zhao Ai também acreditava que os soldados da cavalaria leve eram escravos da raça divina. Seria impossível para a raça divina enviar nonos níveis do seu próprio pessoal para as linhas de frente. Deve-se saber que não importa quão formidável, as perdas da cavalaria leve também foram bastante altas. Se a cavalaria leve e a cavalaria pesada eram escravos da raça divina, então a raça divina havia se tornado assustadora. Isso ocorria porque era possível que eles tivessem subjugado esse pessoal não no reino divino, mas sim em outros planos. A especulação de Zhao Ai não foi baseada em nada. O continente Arx só tinha uma história escrita há menos de 10.000 anos. E os assuntos que Ironhammer disse a Zhao Ai eram apenas alguns anos antes disso. Naquela época, ainda haviam pessoas ascendendo ao reino divino. Isso significa que, naquela época, as pessoas no continente Ark eram bastante fortes. Além disso, a história que Ironhammer tinha dito a eles era que os ascendentes do continente Ark tinham entrado em guerra com a raça divina. Haviam os deuses de outras raças, bem como deuses humanos que lutaram com eles. Isso pode parecer simples, mas quando alguém olha com cuidado, eles poderiam ver que o continente Ark tinha talento suficiente para que seus ascendentes fossem capazes de tornar uma força que pode lutar contra a raça divina. Se esse fosse o caso, então isso significa que o continente Ark esteve enviando níveis Deus por mais de dezenas de milhares de anos. Isso mostrava a longevidade e força do reino divino. E através de todos esses anos, a raça divina tinha conseguido continuar formidável. Se eles podem usar seu poder para invadir o continente Ark, então por que eles não podem usar em outros planos? Se a raça divina usasse esse método em outros planos, então isso explicaria a existência das unidades da cavalaria pesada e leve. Isso também explicaria o motivo pelo qual a raça divina decidiu invadir o continente Ark. Eles queriam fazer uma colônia enquanto ao mesmo tempo, se vingavam contra os níveis Deus ascendentes do continente Ark. Zhao Ai pensou sobre tudo isso enquanto observava o monitor. Enquanto a raça divina estava ocupada, as preocupações no coração de Zhao Ai aumentavam. As tendas militares que foram montadas podem acomodar no mínimo dezenas de milhões de tropas. Entretanto, o número total de tropas que o continente Ark não tinha atingido esse número. Litsi olhou para a expressão de Zhao Ai e o consolou. Irmão mais velho Ai, não se preocupe com isso. Pelo menos, nós sabemos que a raça divina e os demônios não são aliados. Enquanto eles não se unirem, então nós teríamos nossa oportunidade. Zhao Ai assentiu, então ele segurou a mão de Litsi quando respondeu, eu ficarei bem. Afinal, mesmo se eles se tornarem aliados, nós podemos simplesmente abandonar o continente Ark. Litsi concordou. E sem notar, um dia passou. Assim que Zhao Ai se levantou, Kair voou até ele e disse, jovem mestre, boas notícias. Os materiais amadureceram o suficiente para criar uma poção de nível Deus e eu já comecei sua produção.
Também, em alguns minutos, o pequeno pagode ficará pronto. Jovem mestre deve ir lá ver. Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem, eu irei. Apenas espere um minuto. Então ele voltou para seu quarto e se lavou antes de sair e ir para a máquina de processamento. Laura e as meninas também já haviam se levantado naquele momento. Elas também tinham recebido a informação antes de rapidamente se lavarem. Laura e as meninas eram diferentes das outras mulheres do continente Ark. Aquelas precisavam fazer sua maquiagem em meia hora, algumas vezes em uma hora. A esta altura, elas já tinham abolido esse costume. O primeiro motivo era que elas simplesmente não tinham tempo para fazer isso. O segundo motivo era porque não havia a necessidade. No passado, elas simplesmente aplicariam maquiagem para se tornarem mais atraentes. Mas não havia necessidade de fazer isso agora. Elas estavam bebendo a água espacial todo dia e também comeram coisas do espaço. Isso permitiu que sua pele e expressão fossem tão delicadas quanto a pele de um bebê. Neste caso, elas apenas arruinariam seu rosto se elas decidissem colocar maquiagem. Por causa desses dois motivos, Laura e as meninas não se incomodaram em fazer sua maquiagem. Então elas imediatamente foram até a máquina de processamento. Elas apenas arrumaram seu cabelo e colocaram alguma roupa decente. Viver em outro mundo. Capítulo 756. O grupo de Zhao Ai estava atualmente na frente da máquina de processamento. A atualização do pequeno pagode seria terminada em 2 minutos. Por outro lado, a próxima poção de nível Deus tinha acabado de ser processada. Depois de olhar para a máquina de processamento, Zhao Ai não pode deixar de franzir a testa quando ele olhou para Kair e disse, Kair, nós temos dinheiro suficiente no espaço? Mesmo se nós usarmos os materiais nos cenários mágicos, nós ainda usaríamos moedas de ouro para fazer poções de nível Deus. Quando essa hora chegar, nossos gastos com certeza não seriam pequenos. Kair sorriu e disse, jovem mestre, não precisa se preocupar. Depois que o espaço nivelou para o nível 70, usar os materiais crescidos nos cenários mágicos reduziriam o preço de fazer poções de nível Deus pela metade. Além disso, além dos materiais para poção, eu também plantei algumas plantações caras nos cenários mágicos. Aquelas coisas definitivamente serão vendidas bem no espaço, nos permitindo ser autossuficientes em fazer poções. Adicionalmente, os materiais nos cenários mágicos também reduziram o tempo de fazer poções de nível Deus. Originalmente, as poções levariam 48 horas, mas agora, elas serão preparadas em 8 horas. Zhao Ai sentiu alívio depois de ouvir isso. Ele não pensou que o cenário mágico teria esse tanto de benefícios. Laura se virou para Kair e disse, Kair, guarde algumas poções para a gente. Eu ouvi que depois que alguém se torna nível Deus, a pele melhoraria. Além disso, também pode alcançar a imortalidade. Zhao Ai começou a suar frio quando ele se virou para Laura e disse, Laura, suas peles já são suaves. Se você se tornar nível Deus, então eu tenho medo de escorregar sempre que eu encostar em você. Os rostos das meninas não puderam deixar de ficar vermelhos. Laura bateu no ombro de Zhao Ai e disse, conversas sem sentido. Kaie sorriu e disse, jovem mestre tem um ponto. Na verdade, a poção de nível Deus restaura principalmente a energia do corpo, tornando cada célula de uma pessoa mais energética. Isso permite que a pessoa pareça como se ele fosse jovem. Mas ficando diariamente no espaço, todas vocês já atingiram esse ponto. Então não existe a necessidade de vocês usarem poção de nível Deus. Laura encarou, então seu rosto se iluminou quando ela respondeu, sério? Então enquanto não deixarmos o espaço nós viveríamos mais que as pessoas lá fora. Kaie sorriu e disse, correto. Entretanto, porque o nível do espaço ainda é muito baixo, as pessoas não podem conquistar a imortalidade dentro dele. Se nós obtivermos mais plantas e itens, fazendo o espaço aumentar de nível, então as vidas das pessoas aumentariam. Mesmo se não pudermos tornar vocês imortais, no mínimo fará vocês não envelhecerem. Todas as meninas agora estavam olhando para Kair com olhos brilhantes. Então elas viraram suas cabeças para Zhao Ai. Vendo seus olhares ardentes, Zhao Ai não pode deixar de levantar seu braço e dizer, o que vocês querem? Se vocês quiserem me derrubar contra meus desejos, então eu definitivamente resistirei. Olhando para a expressão de Zhao Ai, as mulheres não sabiam se riam ou ficavam com raiva.
Todas elas alcançaram a cintura de Zhao Ai ao mesmo tempo e beliscaram com tanta força que até fez Zhao Ai gritar. Depois de beliscar Zhao Ai, Laura bufou e disse: "Por que você sempre fala bobagens? Irmão Ai, se nós formos ao reino demoníaco e reino divino, então nós devemos pegar algumas plantas e bestas mágicas raras para atualizar o espaço assim que possível." Zhao Ai estava atualmente segurando sua própria cintura. Ele sorriu amargamente e disse: "Quando a hora chegar, nós vamos fazer isso." "Certo, o pequeno pagode está quase completo. Vamos ver como se parece agora." Assim que Zhao Ai disse isso, a máquina de processamento soltou uma luz branca antes do pequeno pagode aparecer na frente de Zhao Ai. O pagode era totalmente diferente comparado à sua aparência anterior. Originalmente, o pequeno pagode era todo preto. Mas agora, o pagode parecia quase transparente, parecia que era feito de gelo infinito. Laura e as meninas também estavam olhando com curiosidade para o pequeno pagode. Além da aparência branca translúcida, o pequeno pagode também tinha adquirido 8 lados. Sinos de vento ainda estavam presentes em cada canto do pagode, mas esses sinos agora eram branco, azul, preto, vermelho e amarelo. Zhao Ai entendeu que essas 5 cores representam os 5 elementos. E essas cores foram realmente organizadas de acordo com a posição dos 8 trigramas. Eles eram divididos em 2 brancos, 2 amarelos, 2 azuis, um vermelho e um preto. Esses 8 representam os 5 atributos que as 8 trigramas representavam. Os elementos água e fogo correspondem à sua própria trigrama. As trigramas para céu, e lago, correspondem ao elemento metal, ouro. As trigramas para trovão, e vento, pertencem ao elemento madeira. Por último, as trigramas para montanha, e terra, solo, correspondem ao elemento terra. Isso explica por que os 8 sinos de vento tinham 5 cores diferentes. No topo do pagode estava um pequeno padrão Yang. Esse padrão sempre estava girando, fazendo um pagode parecer místico. Zhao Ai estendeu sua mão e o pequeno pagode voou. O pagode girou ao redor da mão de Zhao Ai enquanto os sinos de vento tocavam. Suave e encantador, era tão relaxante quanto o riso de uma criança. Zhao Ai estava um pouco atraído por esse pequeno pagode. Era muito atraente. Zhao Ai o acariciou com sua mão. Essa ação surpreendeu Zhao Ai, pois o pequeno pagode agiu como uma criança. Gentilmente balançado para frente e para trás quando ele esfregou sua mão. Era igual quando uma criança esfregava sua cabecinha no braço de seu pai. Zhao Ai não pode deixar de sorrir enquanto ele fazia seu sentido divino afundar lentamente no pagode. Quando seu sentido divino entrou, uma onda de informação de repente entrou na sua mente. Zhao Ai olhou atordoado enquanto ele compreendia a informação. Não demorou muito até que ele foi capaz de descobrir como usar o pagode, bem como suas habilidades inatas. O pagode era bastante forte. Pode atacar e defender. Também pode utilizar o poder dos 8 trigramas, 5 elementos, Yin e Yang. Tinha um ataque de som útil que pode afetar a mente dos inimigos. Contudo, sua defesa era mais formidável. O pequeno pagode pode emitir um escudo que pode proteger Zhao Ai. O escudo pode bloquear ataques mágicos, espirituais e físicos. Era uma habilidade defensiva extraordinária. Mais importante, o pequeno pagode também pode continuar seu ataque de deglutição. Enquanto o inimigo for engolido pelo pagode, ele pode transformar a carne, ossos e a alma do inimigo em energia. Enquanto que essa pessoa estiver dentro do reino dos 8 trigramas e dos 5 elementos, então essa pessoa seria incapaz de escapar. E isso nem mesmo conta o fato de que o pequeno pagode pode usar os 5 elementos e transformá-las em energia sombria, fornecendo recurso útil para criaturas das trevas. Ao mesmo tempo, também pode transformar a energia sombria em energia de 5 elementos, permitindo nutrir o mundo. Apenas essa propriedade tornou o pagode um extraordinário item do mundo. Depois de saber das habilidades do pagode, Zhao Ai não pode deixar de rir. Ele nunca esperou que o pagode atingisse essa altura. Após retirar seu sentido divino, Zhao Ai imediatamente disse: "Espírito de artefato, saia." Assim que sua voz caiu, uma figura apareceu no pequeno pagode. Essa pessoa não era aquela que lutou contra Zhao Ai. Ao invés disso, era uma criancinha que tinha um cinto Yang na barriga. Tinha uma cabeça redonda com cabelo preto que estava amarrado com 2 pequenas cordas com 5 cores.
Quando Zhao Ai viu esse espírito de artefato, ele não pôde deixar de encarar. Sua expressão mudou quando ele disse: "Você é o espírito de artefato." O que aconteceu com o original? O espírito de artefato imediatamente respondeu, respondendo ao mestre. O espírito de artefato original virou energia pura e foi absorvido por mim. No entanto, o mestre pode ficar tranquilo. Eu herdei as memórias do espírito de artefato anterior. Se o mestre quiser saber de algo, então eu posso te fornecer uma resposta. Zhao Ai ficou aliviado. Ele assentiu e disse: "Apenas me chame por jovem mestre. Me diga o antecedente do mestre original do pagode. Me diga o reino de onde ele veio." A criancinha deu um aceno e respondeu: "Sim, jovem mestre. O mestre original do pagode é de um mundo de cultivadores. Naquele mundo, cultivadores governam incontáveis planos. O continente Arca é apenas um dos menores planos entre aqueles." Zhao Ai encarou. Ele não pode deixar de franzir a testa. Se eles governam esse plano, então por que eles não podem vir aqui diretamente? Mas ao invés disso, escolheram enviar uma projeção? A criancinha rapidamente respondeu, respondendo ao jovem mestre: "Eles governam centenas de planos, mas eles não estão executando isso por conta própria. Ao invés disso, eles obrigariam pessoas poderosas naqueles planos para adorar eles e tratá-los como deuses. Isso forneceria aos cultivadores imortais com o poder da fé." Zhao Ai franziu a testa. "Me diga sobre os estágios de cultivo naquele plano. E então me diga o que é esse poder da fé." A criancinha respondeu: "Os estágios de cultivo são divididos em 8 partes. O primeiro e segundo estágio têm 12 níveis cada, enquanto o terceiro e o oitavo estágio têm apenas 9 níveis. O primeiro estágio é chamado refinamento corporal. É o estágio onde o foco permanece no refinamento do corpo do praticante. Isso os prepararia para o cultivo imortal, bem como os tornariam capazes de estudar artes imortais. O segundo estágio é chamado condensação de Qi. Esse estágio aborda principalmente a respiração de uma pessoa. Esse estágio ajustaria as deficiências do corpo, bem como cura os danos causados pelo refinamento corporal. O terceiro estágio é chamado estabelecimento de fundação. Atingir esse nível permitirá a uma pessoa ser um verdadeiro cultivador imortal. Sua respiração se transformaria junto com seus corpos. Esse estágio é dito ser o ponto de partida do cultivador imortal. O quarto estágio é chamado formação do núcleo dourado. Pessoas neste nível podem atingir a expectativa de vida de 2.000 a 3.000 anos. Eles podem formar um núcleo dourado em seu corpo que pode ajudá-los a absorver a energia das redondezas com mais eficácia. Sua taxa de absorção é dita ser 10 vezes mais rápida que aqueles no estabelecimento de fundação. O quinto estágio é o alma nascente. Cultivadores imortais neste nível destruiriam seus núcleos dourados para formar uma alma nascente em seus corpos. Essa alma nascente seria como outra personificação do cultivador imortal, ajudando-os a cultivar e absorver energia. Pessoas neste estágio também podem usar artes imortais de nível avançado. Eles podem anexar seu sentido divino em objetos e transformá-los em encarnações. E mesmo que seus corpos fossem destruídos, enquanto a alma nascente escapar, então eles podem apreender um corpo de outro ser. O cultivador imortal que o jovem mestre lutou contra é um especialista da alma nascente. O sexto estágio é a divisão do espírito. Cultivadores imortais neste nível podem separar seu sentido divino. Essa separação é completamente diferente daqueles no estágio alma nascente. Especialistas do estágio alma nascente precisam de tesouros mágicos para anexar suas almas. Além disso, as forças daquelas encarnações têm apenas cerca de 1/10 da força do verdadeiro especialista. No entanto, para aqueles no estágio de visão do espírito, seu sentido divino pode existir independentemente para formar encarnações. Essas encarnações têm cerca de 1/6 a 1/5 do cultivo verdadeiro do especialista da divisão do espírito. Eles também podem anexar suas almas em tesouros mágicos para aumentar sua força. O sétimo estágio é chamado transcendendo a tribulação. Após atingir esse nível, o cultivador imortal entraria nas potências de pico no reino. Eles podem ter quantas encarnações puderem. E cada encarnação teria 9/10 do cultivo de seu corpo verdadeiro. Seus corpos principais também são permitidos estudar o Dao Celestial do Tempo enquanto eles se preparam para enfrentar sua tribulação. Esse é o motivo do porquê esse estágio é chamado transcendendo a tribulação. E o oitavo estágio é a imortalidade.
Depois de atingir esse estágio, um cultivador imortal viveria tanto quanto os céus e a terra. Os céus e a terra não mais poderiam controlar seu destino, assim eles são chamados de verdadeiros imortais. Depois de falar até aqui, a criancinha recuperou seu fôlego, então ele continuou: poder da fé é um tipo de habilidade que os cultivadores imortais possuem. Entretanto, cultivadores comuns são incapazes de usá-la, mesmo senti-la. Apenas após chegar na alma nascente que alguém começaria a descobrir essa habilidade. Poder da fé não só ajuda uma pessoa a cultivar, mas também pode melhorar um tesouro mágico do cultivador. Por causa disso, enquanto um cultivador imortal for de uma grande seita, seria permitido ter acesso aos vários planos para colher energia da fé. Esses planos são planos inferiores onde as pessoas mais poderosas são especialistas do estabelecimento de fundação. Zhao Ai não pode deixar de franzir a testa. Então é impossível para cultivadores imortais descerem um plano? A criancinha sentiu e disse: é impossível. Cultivadores abaixo da alma nascente achariam difícil romper o espaço sozinho. Somente se alguém fosse ascender a um plano superior que isso seria permitido. Especialistas da alma nascente também são poderosos demais para descer. Isso é o mesmo para especialistas da divisão do espírito e transcendendo a tribulação. Por outro lado, cultivadores no estágio imortal verdadeiro podem ser capazes. Mas mesmo se eles fizerem isso, eles ainda precisam mesclar com seus e a terra para romper o espaço entre dois planos. Após ouvir isso, a carranca de Zhao Ai não pode deixar de piorar. Ele disse: mas a raça divina destruiu as leis do continente Ark. Não é uma violação para o céu e a terra. A criancinha balançou sua cabeça e disse: o que eu estava dizendo antes se refere ao que os cultivadores imortais descrevem ser planos principais. Esses planos principais têm pequenos planos sob eles. Isso inclui o continente Ark, reino divino, e o reino demoníaco junto com outros incontáveis planos. Esses planos principais têm suas próprias leis do céu e da terra, e se alguém olhasse para o universo inteiro, o número desses planos maiores também seria incontável. Então uma mudança em um pequeno plano como o continente Ark não teria um grande impacto na totalidade do universo. Isso significa que mesmo que a raça divina tivesse rompido as leis, ainda era a lei de um pequeno plano, não do universo em si. Viver em outro mundo. Capítulo 757. Zhao Ai assentiu. Ele tinha entendido muito do que a criancinha disse. Ele olhou para o espírito de artefato e disse: qual é o nome do cultivador que lutou contra mim? A qual seita ele pertence? A criancinha respondeu: jovem mestre, aquela pessoa se chama Luei, um cultivador imortal da seita dos 5 elementos. Um ancião da alma nascente. Zhao Ai franziu a testa quando ele perguntou: qual seita é essa seita dos 5 elementos? A criancinha respondeu: a seita dos 5 elementos foi criada por uma pessoa conhecida como Imortal dos 5 Elementos. Ele era uma pessoa talentosa desde sua infância. Mas porque sua família era pobre, ele viveu como um monge. Mais tarde, quando foi descoberto que sua raiz era extraordinária, ele imediatamente foi selecionado para se tornar um discípulo externo em uma famosa seita chamada Templo da Luz Dourada. Entretanto, ninguém pensou que seu talento ultrapassasse o que todos esperavam. Em apenas 3 anos, ele conseguiu atravessar os 12 níveis do temperamento corporal, se tornando um discípulo oficial. E então, em 5 anos, ele rompeu para o estabelecimento de fundação, se tornando um discípulo interno. Então, 10 anos depois disso, ele conseguiu formar seu núcleo dourado, se tornando um cultivador do estágio formação do núcleo dourado, apoiando-o na posição de um discípulo central. Esse também é o estágio que divide discípulos dos outros. Se a raiz de alguém é boa, então eles podem se tornar um discípulo oficial. Se não fosse, então a pessoa pode apenas fazer tarefas. Se um discípulo pode atingir o nível 9 mais no temperamento corporal dentro de 5 anos, então eles seriam promovidos a um discípulo formal. Se ele puder atingir o condensação de Qi dentro de 10 anos, então ele pode se tornar um discípulo interno. E dentro de 100 anos depois de ter entrado no templo, se a pessoa atingir o estágio formação do núcleo dourado, então ele se tornaria discípulo central, um gênio dentro do templo. A criancinha parou por um momento para olhar para a expressão de Zhao Ai. Vendo que nada mudou, ele continuou, mas posteriormente, quando o imortal dos 5 elementos saiu para fazer uma missão, ele foi emboscado por alguém, causando sérios ferimentos.
Embora ele tenha sido capaz de proteger sua vida, seu cultivo foi perdido. A pessoa que ordenou sua emboscada supostamente veio de alguém com um antecedente muito alto dentro do templo. No final, ele foi expulso da seita. Zhao Ai deu um aceno. Ser cruel era um traço comum dos cultivadores imortais. Vendo como Zhao Ai estava interessado, a criancinha retornou à sua história. Mas quem teria pensado que quando o imortal dos 5 elementos foi expulso do templo, ele realmente conheceria uma pessoa famosa? Essa pessoa foi intitulada Daoísta das 5 resoluções. O Daoísta das 5 resoluções era um cultivador desonesto que tinha se tornado famoso entre os cultivadores imortais. Seu método de cultivo é conhecido como a arte das 5 resoluções. Para praticar essa arte, a pessoa precisa conquistar 5 objetivos em suas emoções: gentileza absoluta, amor absoluto, moralidade absoluta, amizade absoluta e justiça absoluta. Pode-se dizer que a pessoa precisa ser resoluta e ser justo para praticar essa arte. Depois que o imortal dos 5 elementos conheceu o Daoísta das 5 resoluções, ninguém soube o que o Daoísta das 5 resoluções fez ou usou, mas ele conseguiu restaurar o cultivo do imortal dos 5 elementos. Além disso, parece que seu cultivo tinha disparado para mais do que era antes. Depois que o Daoísta das 5 resoluções morreu, o imortal dos 5 elementos começou a espalhar seu nome para o mundo. Com seu talento, ele conseguiu usar a arte das 5 resoluções para atingir o estágio transcendendo a tribulação. Posteriormente, ele criou a seita dos 5 elementos e se tornou o mestre da seita. Isso foi algo que até o Daoísta das 5 resoluções não fez. Zhao Ai sentiu, parece que esse imortal dos 5 elementos era verdadeiramente formidável. Depois de pensar por um momento, Zhao Ai se virou para a criancinha e disse: onde esse imortal dos 5 elementos está agora? Quão forte é a seita dos 5 elementos? Qual status Lue tem dentro da seita? A criancinha respondeu: ninguém sabe onde o imortal dos 5 elementos está, pois ele não aparece faz muito tempo. Algumas pessoas dizem que ele sobreviveu à sua grande tribulação e se tornou um imortal verdadeiro. Alguns dizem que ele tinha perdido sua vida durante seu cultivo à porta fechada. Entretanto, todos são rumores, ninguém sabe exatamente onde e o que aconteceu com o imortal dos 5 elementos. Quanto à segunda pergunta do jovem mestre, embora a seita dos 5 elementos não possa se comparar às seitas extremamente poderosas, ainda pode ser considerada de primeira linha. Quanto ao status de Lue na seita, não é tão alto. Ele apenas se tornou um ancião por causa de seu nível de cultivo. Zhao Ai sentiu. Embora ele parecesse calmo, seu coração na verdade ficou pesado. Ele não estava preocupado com Lue, ele estava preocupado com a seita dos 5 elementos. Se eles se tornarem inimigos da seita, então seus futuros não seriam muito bons. Laura e as meninas estavam atualmente paradas do lado de Zhao Ai enquanto a criancinha respondia às perguntas. Embora elas não conseguissem entender a conversa, elas ainda sabiam que cultivadores imortais eram pessoas extremamente aterrorizantes. Aos olhos dos cultivadores imortais, eles podem apenas ser como formigas. Zhao Ai olhou para a criancinha. O rosto da criança era adoravelmente roliço, parecendo com o mascote dos Jogos Olímpicos da China. Zhao Ai não pode deixar de sorrir e dizer: você será chamado Fua de agora em diante. Me diga mais sobre esse plano onde os cultivadores imortais residem. Fua imediatamente respondeu: sim, jovem mestre. O reino imortal é incomparavelmente grande. Ninguém sabe quantos planos tem, mas esses planos são conectados com formações de transmissão. Ao mesmo tempo, também existem planos principais maiores que o continente Ark e o reino divino. Nesses planos, haveria um número constante de pessoas que ascendem ao reino imortal. Mas para fazer isso, a pessoa precisa ter cultivado além do estágio formação núcleo dourado. Após ascender, o melhor resultado que alguém pode ter é se tornar um discípulo de uma grande seita. Zhao Ai sentiu, assim como ele pensou, o reino imortal era muito mais forte que o continente Ark. Lue também disse que quando Zhao Ai ascender para o plano superior, ele então lidaria com ele. Pessoas com um cultivo alto o bastante de fato ascenderiam para um plano superior, muito parecido em como os níveis Deus do continente Ark ascendem para o reino divino. Quando Fua viu que Zhao Ai estava ouvindo atentamente, ele disse: jovem mestre, também existem muitas grandes seitas no reino imortal.
Além da seita dos 5 elementos e do Templo da Luz Dourada, também existem 180 templos budistas, 81 seitas do Supremo Tao, 36 seitas demoníacas, e 72 seitas demônio da Terra. Existem muitas seitas famosas no reino. Zhao Ai franziu a testa quando ele disse: o que está acontecendo com esses 180 templos? Eles pertencem a um grupo ou são seitas separadas? Fua respondeu: jovem mestre, pode-se dizer que eles pertencem a diferentes seitas. O Templo da Luz Dourada é um deles. Os 180 templos é apenas um nome coletivo para as seitas que cultivam no caminho do budismo. As 81 seitas daoístas é o mesmo. Contudo, não pode-se dizer que eles são uma aliança. Algumas dessas seitas são bastante hostis uma com a outra. As 36 seitas demoníacas e 72 seitas demônio da Terra também seguem a mesma descrição. Essas seitas podem ser ditas como os governantes atuais do reino imortal. Depois deles vêm as poderosas famílias cultivadoras e então as diferentes alianças desonestas. Porém, sua força total está muito longe daquelas grandes seitas, então eles não têm muito a dizer nas decisões do reino. Zhao Ai assentiu, então ele olhou para Fua e disse: tudo bem, vamos falar sobre essas coisas mais tarde. O que eu quero que você faça agora é melhorar os mortos-vivos. Você pode fazer isso. Fua assentiu e disse: jovem mestre, isso não é um problema. Embora os mortos-vivos do jovem mestre não sejam tão fortes, ainda não é fácil atualizá-los. Eu só posso atualizar 81 mortos-vivos por vez e levaria 9 dias para fazer isso. Zhao Ai assentiu, então ele suspirou: tudo bem. Entretanto, você ainda pode lutar enquanto está melhorando os mortos-vivos? Fu assentiu: posso, contudo, diminuiria o progresso da atualização. Zhao Ai assentiu: bem, então atualize esses 81 primeiro. Então ele balançou sua mão quando 81 mortos-vivos apareceram ao seu redor. Esses mortos-vivos eram dragões. O poder de luta de um dragão era muito maior que o de um humano. Embora os mortos-vivos tivessem o mesmo nível, os dragões ainda tinham uma vantagem comparado aos outros mortos-vivos. Por causa disso, Zhao Ai decidiu atualizar os dragões primeiro. Neste ponto, Zhao Ai colocou seus mortos-vivos no cenário inferno para atualizá-los o mais rápido possível. Mas embora o cenário fosse útil para os mortos-vivos, seus efeitos não podiam se manifestar em pouco tempo. Fua não disse nada enquanto recebia os mortos-vivos dentro do pequeno pagode. Então ele continuou a olhar para Zhao Ai, parecendo bastante adorável enquanto fazia isso. Zhao Ai não reagiu a este olhar. Por outro lado, os olhos de Laura e das meninas estavam brilhantes. Laura não pôde deixar de esticar sua mão para acariciar Fua. Fua parecia saber sobre o relacionamento de Zhao Ai com a mulher, então ele não se escondeu. No entanto, mesmo se ele não fizesse isso, Laura ainda não conseguia tocar em seu corpo. Fua era apenas um espírito de artefato, ele não tem um corpo corpóreo, apenas o pequeno pagode. Por causa disso, a mão de Laura atravessou o corpo de Fua. Laura encarou, ela não pode deixar de olhar com desapontamento para Fua. Zhao Ai sorriu levemente e então disse: não se preocupe, enquanto Fua for atualizado, então ele lentamente se transformará em uma criança genuína. Fua concordou com as palavras de Zhao Ai e disse: de fato. Laura sorriu quando ele ouviu isso, então ela se virou para Fua e disse: como você pode ser atualizado? Zhao Ai sorriu levemente e disse: isso teria que depender de mim. Quanto mais forte eu ficar, mais benefícios ele teria. Então depois disso, o pequeno pagode entrou na sua boca e se estabeleceu em seu dantian inferior, onde foi nutrido pelo corpo de Zhao Ai. Desde que o pequeno pagode foi recebido por Zhao Ai, Fua naturalmente desapareceu. Mas neste momento, Laura e as meninas olharam fixamente para Zhao Ai. Laura não pode deixar de dizer surpresa: irmão Ai, você acabou de comer o Fua. Viver em outro mundo. Capítulo 758. Quando Zhao Ai ouviu Laura, ele quase se perdeu e desmaiou. Ele olhou para Laura e disse: por que eu comeria ele? Eu apenas coloquei o pequeno pagode dentro do meu corpo, nutrindo-o com minha energia. Apenas assim o Fua pode se promover. De repente, Laura parecia ter descoberto algo. Então é assim. Então depois de nutrir ele se tornaria uma criança de verdade? Então irmão Ai, não seria o mesmo que você estando grávido do Fua. A mandíbula de Zhao Ai caiu no chão.
Quando ele olhou para as mulheres rindo, ele não pôde deixar de gritar: "Você realmente se atreve a me provocar? Vamos ver como eu lido com todas vocês." Então ele foi perseguir as mulheres que ainda estavam rindo com alegria. Depois de se divertir por um tempo, o grupo retornou para casa com a mente de Zhao Ai se tornando mais relaxada. Depois de entrar na sala de estar, Zhao Ai imediatamente ligou o monitor para ver a situação no acampamento da raça demoníaca. Os demônios ainda estavam calmos apesar de terem seus batedores mortos. No entanto, desde então, eles começaram a enviar grandes equipes de batedores. Devido aos seus números, seria impossível para os anões matarem todos eles. Parece que os anões já tinham decidido ter uma aproximação firme em seu ataque. Isso fez Zhao Ai franzir a testa. Isso era porque quanto mais os demônios estavam preparados, menos falhas em seus planos teriam. Era como quando um fazendeiro preocupado checa 2 vezes cada pedaço de terra, certificando que tudo estava apropriadamente arado. Essa meticulosidade permitiria o fazendeiro ver quais partes da sua terra estavam bem aradas. Por outro lado, um fazendeiro que estava com pressa nunca encontraria problemas com seu trabalho. Os demônios eram como fazendeiros preocupados agora. Eles estavam considerando tudo o que faziam antes de dar um passo à frente. Enquanto eles não encontrarem problemas, eles prosseguiriam. Embora suas colheitas fossem lentas, eles podem ter certeza de que suas colheitas seriam boas. Zhao Ai franziu a testa enquanto suspirava levemente e dizia: "Eu realmente não tenho mais certeza se essas pessoas são mesmo demônios. Os demônios não são conhecidos por serem lutadores agressivos. Mas pelo que vemos, parece que eles estão levando as coisas com calma. Deve realmente ser difícil para eles suportarem tanto tempo." Laura também estava franzindo a testa. O comportamento dos demônios é realmente incomum. Pode-se ver que seu comandante é uma pessoa bastante paciente. Esse avanço calmo só poderia significar coisas ruins para nós. Zhao Ai assentiu, então ele mudou o monitor para olhar para a raça divina. A raça divina já tinha montado suas barracas militares e já haviam começado a enviar tropas para a fronteira do Império Buda. Eles já tinham o Império Radiante sob seu controle total. O que surpreendeu Zhao Ai foram as pessoas que vieram do Reino Divino hoje. Embora essas pessoas tenham vindo do Reino Divino, Zhao Ai pode claramente ver que eles não eram nativos. Essas pessoas eram curtas e pequenas, parecido com os anões. Entretanto, eles não tinham os corpos fortes dos anões. Ao invés disso, eles eram bastante finos e pareciam fracos. Adicionalmente, eles tinham peles verdes, 2 orelhas pontudas como dos elfos, e grandes olhos negros. Eles não tinham nenhum fragmento de pelo em sua pele. Eles pareciam muito estranhos, completamente oposto de fofo. Neste momento, essas pequenas criaturas estavam sendo levadas adiante por uma pessoa da raça divina usando um chicote. Essas pequenas criaturas estavam quase peladas, apenas usando um par de shorts. Muitos deles tinham feridas em seus corpos, e suas peles estavam quase grudando em seus ossos. Eles pareciam com os escravos famintos do continente Ark. Após ver essas pessoas, Zhao Ai imediatamente soube que eles eram escravos da raça divina. Mas ele não sabia onde esses escravos foram pegos. Laura e as meninas não puderam deixar de sentir simpatia para com essas criaturas. Laura virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: "Irmão Ai, você sabe quem essas pequenas criaturas são? Porque eu não ouvi sobre eles pelo Ironhamer." Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: "Eu não conheço. Ironhamer não mencionou essas pessoas também. Eu acho que essas criaturas foram capturadas pela raça divina nos últimos 10.000 anos. Isso pode explicar por que Ironhamer e os outros não estavam cientes deles. Eles parecem ter a mesma natureza que as unidades de cavalaria pesada." Laura assentiu, então ela continuou a olhar para as pequenas pessoas e disse: "Por que a raça divina enviaria eles aqui? Eles estão aqui para ajudar a construir mais barracas militares." Zhao Ai zombou e disse: "Construir não. Olhe, você pode ver que eles trouxeram grãos junto com eles. A esta altura, trazer suprimentos da raça divina aqui seria uma inconveniência, isso lhes custaria muito. E embora o Império Radiante seja o menor império do continente Ark, ainda existe uma larga área arável dentro de seu território. Se eles usarem essas terras para agricultura, então seria possível ajudar a prover para o exército da raça divina. Parece que a raça divina já decidiu ter uma guerra longa e demorada." Laura assentiu, esse parece ser o caso.
Se não tivéssemos o espaço, então transportar comida e suprimentos verdadeiramente custaria muito. E a raça divina não queria que fosse assim. Zhao Ai suspirou. Eu temo que com esse movimento de cultivar dentro do Império Radiante, a raça divina começou a se enraizar no continente. Mais tarde, se nós quisermos expulsar eles, a resistência seria mais intensa e isso não seria fácil para nós. Li Zi franziu suas sobrancelhas e disse, irmão mais velho Ai, você acha que a raça divina já conquistou outros pequenos planos? Fu nos disse alguns desses. Nós estamos em um plano principal composto de pequenos planos. Se a raça divina decidiu lidar com o continente Ark, então é possível que eles tenham feito isso em outros planos. A cavalaria pesada e seus outros escravos devem ter vindo daqueles pequenos planos. Zhao Ai já tinha pensado sobre isso, então ele disse, correto, isso é altamente possível. Se realmente for o caso, então as coisas se tornariam bastante problemáticas. Não admira que a raça divina tenha começado a se mover depois de ocupar o Império Radiante. Parece que essa não é sua primeira vez fazendo isso. Li Zi concordou. A raça divina é verdadeiramente formidável. Eles são tão difíceis de lidar quanto os demônios. Parece que essas duas raças se tornariam uma grande dor de cabeça no futuro. Eu espero que quando essa hora chegar, eles entrem em conflito entre si. Senão, nosso fardo apenas aumentaria. Zhao Ai pode entender os pensamentos de Li Zi. Li Zi estava se referindo ao momento em que eles já teriam recuado para as montanhas Akikra. Eles bloqueariam as duas equipes ali e então iriam esperar que eles lutassem entre si. Desta maneira, eles estariam pegando peixe sem a ajuda de um homem-peixe. Zhao Ai suspirou. Ele sabia quão astutos os demônios e a raça divina eram. Se eles quisessem que os dois lutassem, então o lado de Zhao Ai precisava ter a capacidade para fazer isso. Somente quando as duas partes fossem incapazes de capturar a montanha Akikra que eles possivelmente lutariam. Caso contrário, eles lidariam com os residentes do continente Ark primeiro. Lutar entre os se não seria tarde demais depois que os residentes fossem resolvidos. E assim como Zhao Ai pensou, os escravos que a raça divina trouxeram tinham começado a cultivar o terreno. Pelas suas ações habilidosas, era possível ver que eles já estavam acostumados a esse estilo de vida. Zhao Ai suspirou. A raça divina estava realmente determinada a pegar o continente Ark. Com esses escravos, eles não precisariam se importar com conseguir escravos do continente Ark. Parece que ele seria mais cruéis a partir de agora. Depois de algum tempo, Zhao Ai soltou um suspiro alto antes de se levantar. Então ele se virou para Laura e as meninas e disse, a partir de agora, nós vamos preparar muita água espacial para promover cada pessoa no continente. A esta altura, ou nós ou os demônios e a raça divina perecerão. Nós não podemos esperar aqui para ser abatidos. Nós precisamos levar a luta até eles. Laura assentiu, com uma expressão firme ela adicionou, tudo bem. Eu concordo com o irmão Ai. Mesmo se nós não pudermos torná-los nível Deus, enquanto nós tivermos nonos nível, nós podemos lidar com os ataques das duas raças. Adicionalmente, nós também temos nossas bestas mágicas do nono nível. Megan assentiu também. Existem muitas tropas no continente. Mas desde que suas forças são baixas demais, eles não podiam fornecer muita ajuda. Assim que eles ficarem mais fortes, a força média do continente cresceria. Isso tornaria mais conveniente para nós lidarmos com os demônios e a raça divina. Zhao Ai olhou para suas expressões e não pôde deixar de suspirar amargamente. Entretanto, se fizermos isso, o segredo do espaço será exposto. Esqueça, essa é a única maneira frente. Se não resistirmos, então não haveria esperança para o futuro. Quando essa hora chegar, qual será o uso do espaço? Laura, contate imediatamente os governantes e patriarcas dos vários poderes. Diga-os sobre o plano de liberar quantidades massivas de poção para promover as tropas do continente. Diga a eles que nós atualizaremos eles para os 8º níveis e que as poções do 9º nível estariam a caminho. Laura e as meninas imediatamente assentiram antes de ir organizar as coisas. Então Zhao Ai se virou para olhar para a raça divina e suspirou mais uma vez. Para ser honesto, sua decisão de liberar água espacial foi influenciada por Fu. Fu o fez entender muito sobre o reino imortal. A raça divina pode ser poderosa, mas no final, eles eram apenas peões e um ancião da seita dos 5 elementos, usados para colher o poder da fé.
As pessoas dos reinos inferiores eram apenas agropecuárias para eles, como porcos, galinhas e ovelhas. Além disso, a seita dos 5 elementos não era a maior seita no reino imortal, era apenas uma das numerosas seitas de primeira classe. Pelo que ele entendeu ao ouvir Fua, a seita dos 5 elementos nem mesmo era um membro dos 180 templos budistas, 81 seitas daoístas, 36 seitas demoníacas, nem das 72 seitas demônio da terra. Em outras palavras, a força dos cultivadores na seita dos 5 elementos só pode ser classificada pelo menos no top 400 das seitas no reino imortal. Então, e quanto àqueles mais poderosos que ele? A grande força desses cultivadores imortais tinha estimulado Zawai. Ele não queria se tornar apenas um porco dentro de uma panela. Ele não queria se tornar uma formiga nos olhos de outra pessoa. Ele queria se rebelar. Ele queria ser competente o suficiente para que esses cultivadores imortais não ousassem desprezar ele. Ele queria se prevenir de ser pisado sob seu pé. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.